Olá, eu sou Anne Williams, fundadora e diretora do Instituto Nelson Williams e sócia da NWADV. Hoje, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, nós temos a honra em receber aqui 4 convidadas para falarmos além do dia. Mulheres que escrevem o futuro do direito com coragem e resiliência. Vamos destacar as histórias inspiradoras e promover reflexões sobre o papel das mulheres no direito. De acordo com o primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira, realizado em 2024, apresentou dados que permitem analisar o quanto a carreira tem obtido avanços na igualdade de gênero e ainda precisa melhorar nesse aspecto. Segundo esse estudo, a profissão é majoritariamente feminina. 50% das mulheres hoje são advogadas, 49% dos homens e 1% pertencente às outras identidades de gênero. E aqui nós falamos de pessoas não binárias, representando 0,2%, transgêneros 0,1%, travestis 0,1% e outras identidades 0,1% também. Portanto, sejam bem-vindas. Pai da Bela é especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídio. Gabriela Mansur, especialista em direitos das mulheres, ex-promotora de justiça, já foi eleita pela Forbes entre as 20 mulheres mais poderosas do Brasil e fundadora do Justiceiras, no que eu tive a honra de ser co-fundadora com ela, um projeto incrível que transformou a vida de muitas mulheres. Transforma ainda. E representando o nosso escritório, nós temos ao meu lado Marina Rocha, uma mulher que conquistou o seu espaço e a sua posição de forma genuína. A Marina ela é uma mulher trans, advogada e atuante na equipe de Centro de Serviços Compartilhados da Nelson Williams Matriz e também da Controladoria Jurídica Nacional. E vai compartilhar um pouco da experiência dela na NW. E ao meu lado, Emanuela Mendes, que atua na região Nordeste, nas unidades de Fortaleza. Ela iniciou a sua trajetória na NW lá atrás, como advogada júnior, já passou por outras unidades e com toda a sua dedicação se tornou sócia no último ano e hoje está à frente da unidade do Ceará. Então vou compartilhar aqui alguns insights dessas mulheres super inspiradoras, porque quando a gente fala do Dia Internacional das Mulheres, automaticamente nós estamos nos referindo às nossas lutas de defesa dos direitos das mulheres na sociedade, posicionamento no mercado de trabalho. Ainda mais porque no Brasil essa data é um momento para refletir sobre as nossas desigualdades que a gente ainda vivencia. A gente ainda tem muita luta para construir, além de discutir sobre os temas da violência de gênero, que muitas de nós aqui já dominamos e trabalhamos. Vamos começar esse papo com essas mulheres poderosíssimas aqui, porque aqui todas essas mulheres aqui podem muito, assim como todas de vocês. E a gente vai começar lançando uma pergunta, que eu vou querer que cada uma responda aqui. O que significa ser uma mulher no direito hoje? Como vocês enxergam o impacto da presença feminina nesse setor? Que obviamente tem passado muito recente, era um lugar muito masculinizado. Era quase um padrão que era observado, não só tradicional, masculino, mas também o perfil desse masculino. Eram sempre vistos homens brancos, então ali muitas vezes vinham de famílias muito tradicionais. Como que vocês enxergam esse papel hoje? Vamos começar? Faida, quer começar aqui? Por que, gente? Eu tinha que ser a primeira? Ei, gente, alegria imensa poder estar aqui ao lado de amigas que respeito, que admiro e que amo muito. Acho que a minha resposta eu abro com uma frase da nossa amiga, a Gabi Mansur. É sobre dizer que lugar de mulher é onde ela quiser. É sobre escrever a nossa própria história, é sobre dizer que nós somos donas da nossa narrativa. Obviamente que crescemos em números de mulheres advogadas, mas ainda estamos lentamente sobre os espaços de poder, sobre quem está com a caneta na mão. É preciso que a gente saiba que quando uma avança, não é sobre uma, mas é sobre um coletivo. É importante também que a gente fale entre nós sobre essa sororidade para que a gente ocupe espaço de verdade. Porque a gente não está aqui para poder arrumar foto. A gente é competente, potente, resiliente e vamos avançar muito, muito ainda mais. Maravilha. Marina, traz uma fala tua aqui pensando nisso, porque a gente fala de carreiras diferentes, né? Como é esse teu olhar para esse avanço até agora? Pessoas trans são uma porcentagem bem pequena no Brasil, né? A gente falando ainda de mulheres trans, que geralmente vêm de uma situação mais vulnerável na sociedade. Então eu entendo que eu, como mulher trans, no meio de
tantas outras mulheres maravilhosas aqui, que representam, né, o jurídico no nosso país, eu entendo que é bem importante. Eu posso me considerar até um pouco privilegiada, mas não gosto de usar a palavra privilégio, porque não é privilégio, é um direito, né, que todos têm. Igual a doutora Faida falou, o lugar da mulher é onde ela quiser. O lugar das mulheres trans também. As pessoas precisam respeitar isso. Pessoas trans em geral estão aqui e podem fazer o que quiser. Gabizinha? Muito obrigada pelo convite. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo e todas essas amigas maravilhosas que eu também acabei de conhecer, vocês duas que já admiro, e a Faida, que é uma grande personagem importantíssima nessa luta pelos direitos das mulheres e das mulheres pretas também. Nada mudou, Ani. Você sabe muito do meu trabalho enquanto promotora de justiça na representatividade das mulheres no Ministério Público. E foi uma luta que avançou muito. Naquela época nós criamos a diretoria da mulher, a Ouvidoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, foi a primeira do Brasil, e nós criamos também o Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público, exatamente para que nós nos uníssemos e lutássemos por participação feminina naqueles lugares, naqueles ambientes em que a gente via e nós só enxergávamos os homens, em que pese nós éramos praticamente 47% das mulheres nessa instituição. E quando eu saí do Ministério Público, eu achei, Faida, que eu enxergaria um cenário diferente, porque a advocacia ela é mais independente, mais livre do que uma instituição pública, em que você tem que cumprir regras, em que você tem alguns impedimentos institucionais que devem ser respeitados. E eu não vi nada diferente. Eu vi também pouca representatividade feminina em vários ambientes que eu passei a frequentar, inclusive que eu falei que eu não quero mais frequentar, porque eu não quero passar de novo por tudo que eu passei, porque é como se nós não estivéssemos avançando. Mas não, estamos sim. Uma coisa que me chama muita atenção, e eu quero trazer esse assunto para o debate, que nos grandes casos midiáticos, nas questões de corrupção, nas questões de combate ao crime organizado, seja na defesa ou seja como assistente de acusação, em outros casos emblemáticos, poucas mulheres advogadas participam. E quando elas participam, é como se elas estivessem fazendo algo errado. Elas não estão lá como advogadas, elas precisam justificar a participação delas. E aqui eu vejo com bons olhos, que eu gosto de terminar sempre a minha fala com um pensamento positivo, de que eu estou feliz porque eu vejo muitas mulheres, e eu acho que esse é o caminho, se dedicando à questão do combate à violência contra a mulher. Muitas advogadas como assistentes de acusação nos processos de violência doméstica e outros crimes contra as mulheres, que para mim é imprescindível, indispensável a participação de uma advogada para a assistência da vítima. Faz toda a diferença. Isso eu já estive do outro lado como promotor e eu sei o quanto é importante uma mulher advogada defendendo uma outra mulher. E isso está aumentando, essa especialização nos direitos das mulheres para que as vítimas sejam acompanhadas por advogadas, que faz toda a diferença. A minha esperança e o meu otimismo e empolgação nessa minha nova carreira enquanto advogada é isso. É esse espaço que nós estamos conquistando para defender as mulheres em situação de violência. E, assim, trago até uma imagem da sensação em alguns campos, e eu percebia muito isso enquanto nós fazíamos o Justiceiras, era como se nós estivéssemos desmatando, desbravando um lugar novo para afirmar o nosso posicionamento. E muitas vezes a gente vê posicionamentos de outras pessoas que às vezes numa visão um pouco mais rasa falam, mas gente, vocês já conquistaram os espaços de vocês. Mas sempre em momentos de crise eu acho que os nossos espaços são os que sempre estão ali, prontos para serem tirados. Os nossos direitos estão prontos para serem retroagidos. Então a gente sempre sofre um certo retrocesso em momentos de crise. Então a gente às vezes fica cansada, porque às vezes parece que a gente está com uma luta no microfone na mão, falando sozinhas. Esses momentos que a gente consegue articular com outras mulheres. E isso a Gabriela me ensinou muito, de andar nesse coletivo, que era o coletivo que ia te apoiar no momento que você precisasse. E você, Manuela, conta pra gente um pouco desse teu olhar sobre essas conquistas. Super grata, honrada, feliz de estar compartilhando desse momento, né? Mulheres Pode, que já diz propriamente sobre até onde a gente pode. Prazer em conhecê-las, grandes referências. Eu acho que a mulher no meio jurídico é a gente conseguir manter a nossa voz ativa. Eu acho que a gente já tem esse diferencial de comunicação, que a gente fala
A gente fala bastante. Dá o microfone na nossa mão que vira filme. Eu tive uma criação muito forte e exigente com relação à questão de respeito, de princípios, e isso acabou exigindo de mim uma autorresponsabilidade de posicionamento. Sempre me vi diante de situações em que eu precisei efetivamente me posicionar e lembrar que eu estava ali, que eu tinha voz e que de alguma forma eu conseguiria agregar, seja num projeto, seja numa estratégia. Então, uma mulher no mundo jurídico hoje, eu acho que a gente se fortalece muito nessa representação e consegue manter hoje a nossa voz ativa e não há mais espaços que não nos caibam. Eu acredito que seja isso. Maravilha. E a gente ainda tem uma questão, que é uma questão que chama a atenção, como vocês já colocaram aqui, inclusive, que quando a gente fala de uma realidade e a gente vai fazendo as interseções com os outros recortes. Então, quando a gente fala da questão de diversidade racial e diversidade de gênero, a gente vai falando que é possível sentir esses impactos de mudança no mundo jurídico. Hoje você vê representatividade, você vê posições de poder com lugares mais diversos. Eu estava aqui no caminho do nosso podcast hoje e eu tive o prazer de ler uma reportagem sobre ESG, falando sobre um dos executivos, dando uma opinião dele. Porque nesses momentos, né, de grandes mudanças, o ESG teve uma onda muito forte, o ESG ele reforçou muito a pauta de diversidade, principalmente dentro das empresas, mas o presidente de uma grande companhia, de uma grande instituição bancária, falando que a postura e o posicionamento deles em relação ao ESG não era uma posição de moda midiática, que era uma posição de valor e de cultura do grupo. Quando eu escuto que o ESG está recuando, eu discordo, não é porque não está dando lucro. Porque quando eu tenho um ambiente plural, equânime e diverso, eu falo de uma empresa inovadora que produz mais e melhor, e os dados mostram que lucra 25% mais do que outras empresas. Por quê? Eu tenho mentes plurais e diversas que entregam um produto que alcançam um público maior. Por um outro lado, eu tenho que lembrar que o Brasil é multicultural, ele é plurirracial. Logo, as empresas precisam refletir a realidade do Brasil para que os seus produtos alcancem um maior número. Então, eu não falo aqui de um direito humanos apenas, de ajudar mulheres negras, mulheres trans. Eu falo em grana. Por um outro lado, a gente precisa lembrar que quando eu boto uma venda e não vejo esses dados, não olho sobre essa lente, é porque, na realidade, eu quero que esses grupos fiquem no mesmo lugar aonde estavam. Ou seja, que continuem sendo os outros. Porque a gente ainda olha os dados e vê que a mulher ganha quase 30% a menos com o homem, sendo que a gente tem uma Constituição promulgada em 88, que diz que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações. E aí, quando eu recorto isso, a mulher negra é 43% a menos. Quando eu recorto isso ainda mais, a mulher com deficiência é quase 28%. Recortando ainda mais, a mulher trans sequer o emprego registrado arruma. Então, a gente precisa lembrar que ou a gente bota todas as mulheres na mesa, ou a gente não está falando sobre mulheres, mas apenas sobre uma parte delas. A gente precisa lembrar também que, como você disse aqui, tudo que a gente conquistou não foi dado. Foi com muita luta, porque, como eu expliquei, não foi pensado para os nossos corpos. É importante que a gente siga resistente, resiliente e, acima de tudo, não recue. É isso mesmo. Entender que diversidade, você tratar a pauta da diversidade, ela não é um pro bono. Agregando aí ao que a amiga trouxe, recentemente eu tive uma situação que eu gostaria de compartilhar com vocês, já exercendo um cargo de liderança, em menos de 2 anos, assumi ali o meu primeiro cargo de gestão no escritório. Eu me vi numa reunião onde estava eu e mais 5 homens, clientes, dos quais eu tinha ali o desafio, por óbvio, de apresentar o escritório e falar de toda a nossa assessoria e estratégia. Chegou a soar engraçado. Quando eu entrei na reunião, eles falaram: tem mais
alguém para a reunião e ficaram esperando mais alguém, provavelmente uma figura masculina entrar ali. E mais uma vez, voltando ao meu primeiro apontamento ali, eu precisei falar, não, sou só eu mesma e vou atendê-los da melhor forma, pode ter certeza. Mas só para vocês entenderem que isso é algo que é como se a gente ainda vivesse dentro de uma naturalidade. E de alguma forma ali, me veio uma necessidade de me posicionar, de falar, né, de questionar assim, vocês estão esperando mais quem? Se eu posso atendê-los? É uma cultura que é desafiadora e muito embora a gente tenha esse desafio de sentir na prática que ela pode estar retroagindo, como você falou, né, a gente precisa avançar. E a nossa voz precisa acompanhar essa nossa evolução. Eu vou trazer um pouco para Marina agora. Eu queria muito, Marina, que você falasse um pouco da tua experiência de inserção no mercado jurídico, sendo uma mulher trans. Conta um pouco quais foram os teus desafios, como foi essa trajetória, o que você enxerga passando esses anos como uma grande conquista, a conquista da Marina? Bom, minha trajetória começou há muitos anos, lá em 96, né, quando eu nasci. No princípio, eu não pensava em fazer direito. Eu estava muito focada na área das artes. Eu era para ser design gráfico, eu gostava bastante de desenhar, gosto até hoje, inclusive. Mas por conta, né, de ser uma pessoa preta e uma pessoa afeminada na minha infância, a gente sofre, né? Eu acabei desanimando dessa área. Vamos estudar direito? Eu estava muito engajada nessa pauta de racismo, de antidiscriminação, de direito dos trabalhadores também. Teve uma época que teve as manifestações das escolas e eu lia sobre isso, mas não li nenhuma porque tinha medo. Mas eu comecei a me interessar também. Aliado a isso, eu estava trabalhando como auxiliar administrativo numa construtora civil. Tinha uma advogada lá que cuidava de mim quando era pequena e ela me chamou para trabalhar também. Eu lia os processos, eu via o quanto ela se dedicava para as outras pessoas. Essa questão de, sei lá, atuar em nome de alguém, coisa que me encantou. Você teve quase uma tutora ali que te encaminhou para o mundo jurídico. Eu entrei, né, na faculdade de Direito e eu pensei, nossa, o que eu tô fazendo aqui, gente? Tem nada a ver, socorro! Direito constitucional, o que é isso? Mas aí, né, consegui. Me formei durante a pandemia, meu Deus, durante a pandemia ainda eu transicionei. Estava trabalhando no Ministério Público, trabalhava na Procuradoria Jurídica Criminal, era estagiária lá, e eu meio que transicionei dentro daquele espaço. Porque eu senti que o Ministério Público, como uma instituição que representa o Estado, eu me senti acolhida lá dentro. Não só de forma institucional, mas também pelas pessoas que estavam ao meu redor. Lá foi o primeiro local que eu realmente me abri assim. A pessoa perguntou, qual que é o seu gênero? Pode ser ela, então, né? Era uma pessoa íntima minha? Sim, mas eu fiquei, nossa, acolhimento, esse lugar é bacana, dá pra crescer. Aí foi no Ministério Público que eu troquei o nome social, pois no final do ano que eles me homenagearam por ser a primeira pessoa trans a solicitar um nome social na instituição. E eu fiquei, gente, como assim? Nossa! Gente, acho que nem é questão de coragem, apesar de ser legal também. Porque às vezes eu sou muito medrosa, viu? Acho que é uma questão de sobrevivência mesmo. Quando a pessoa não se expressa, ela reprime seu espírito e, consequentemente, ela não vai se sentir bem. Tem muitas pessoas transgêneros aqui no país que escondem a sua identidade porque estão em ambientes muito violentos. Desde a casa, trabalhos. Felizmente, a gente tem muitos lugares que prestam acolhimento para essas pessoas. Pessoas trans, pobres, podem procurar a Defensoria Pública e fazer a retificação do nome de maneira gratuita. Eu acho interessante como esse lugar de acolhimento faz com que você fortaleça a sua identidade, fortaleça o indivíduo e tome consciência de quem você é. Eu acho interessante e onde você encontrou esse lugar de acolhimento, que foi no próprio Ministério Público. Achei interessante você trazer isso e realmente é uma grande conquista sua, porque você foi descobrindo quem você é. Isso é muito, muito bonito, muito importante. Emanuela, como foi essa jornada desde advogada júnior até você se tornar sócia do escritório? Eu, obviamente, acompanhei a história um pouco mais de perto, lembro todos os desafios que te foram colocados, os lugares que você passou que foram estados diferentes, então isso mexe ali com a estrutura. Você tinha seus momentos pessoais também. Conta um pouco quais foram os maiores desafios e conquistas tuas ao longo desse tempo. Eu amo falar da minha história porque é motivo de muito orgulho para mim, para minha família. Eu entrei no escritório em 2014, entrei como advogada júnior no tributário. Eu lembro que quando eu entrei no escritório, lá no Maranhão, ainda era uma estrutura menor, acho que tinha ali umas 8, 10 pessoas no máximo. Quando eu entrei na estrutura, eu pensei no escritório já como um todo. Ali a gente já tinha filial em todos os estados do Brasil e
eu nunca enxerguei aquelas paredes. Eu sabia que tinha mais. E todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, seja para uma entrevista, eventualmente uma vaga que tinha surgido, ou seja, treinamento de novos colaboradores, eles vão lembrar que eu sempre falei. Eu disse, gente, o escritório é muito além dessas paredes. Vocês precisam enxergar, vocês precisam entender o horizonte e a potência que o escritório consegue nos proporcionar. E aí, com menos de 2 anos, eu assumi a gerência jurídica do Maranhão. Meu primeiro desafio foi vir a São Paulo. Foi a primeira vez que eu estive em São Paulo. Foi uma reunião, um encontro de todos os gestores jurídicos a nível nacional. Eu lembro que quando eu pisei na matriz, eu abri um sorriso, porque eu tinha certeza que aquela minha esperança foi ali concretizada. De fato, existe. É incrível. Eu acho que todas as pessoas tinham que ter essa oportunidade de conhecer. A partir dali, eu fui desenvolvendo meu trabalho, sempre me coloquei diante de um propósito que, no meu olhar, tem que estar relacionado à transformação de vidas, porque a minha foi absolutamente transformada. Por óbvio, tive todo o diferencial de ter uma base familiar muito sólida. Tive o apoio do meu esposo, da minha filha, que sempre me acompanharam. Eu aprendi que a oportunidade ela é única. O escritório fala de coragem, resiliência, planejamento. Precisei de muita coragem para falar muitos dos sims, mas principalmente para falar muito dos nãos. Então, posteriormente, assumi a gestão jurídica também do Ceará, pelo fato de eu ter vindo do tributário uma vez comercial, ela sempre é a origem do escritório, é o nosso arroz com feijão, é o que a gente faz todos os dias. Então, eu sempre participei de muitas reuniões para levar o nome, a marca do escritório. Em algum momento, eu precisei tomar uma decisão muito, muito difícil, mas muito importante na minha vida, onde ali eu tinha um ponto de obediência por uma palavra que eu tinha recebido, mas, ao mesmo tempo, ali, na fase em que eu me via, eu sentia a minha linha de princípios sendo um pouquinho ultrapassada. Eu permiti que tudo se fizesse novo. De fato, foi feito. E a minha família me acompanhou, aceitei o projeto, mudamos para Recife, foi a primeira mudança. Ali eu tive a oportunidade de ombrear líderes de grandes referências para mim. Cuidei de alguns estados, Piauí, Sergipe, Bahia. Com muito orgulho, a gente foi alavancando esses projetos. Recebi o convite para o Rio de Janeiro, mudei para o Rio de Janeiro. Fiquei aí quase 1 ano. O Rio de Janeiro foi um grande presente na minha vida, porque, além de ser uma operação de grande desafio, pela dimensão e pela importância que tem o escritório, foi uma equipe assim de presente para confirmar o meu propósito. Assim eu entendo. E, ao final do ano, tive essa grande alegria de ser convidada para compor essa liderança de sócios, do qual eu não posso mentir, eu nunca, não vou dizer que eu nunca me permiti pensar que eu chegaria lá. Então, muito feliz, muito honrada, tenho muito orgulho. E agora podendo voltar às minhas raízes, né? O meu pai é cearense, minha mãe é piauiense, somos uma família do Nordeste, voltando a essa potência que é o Ceará. Tive a oportunidade de estar na solenidade da posse da primeira presidente da OAB Ceará, após 92 anos sendo lideradas por homens, motivo de muito orgulho para a gente, e eu tenho certeza que vai ser um trabalho brilhante. Agora eu vou trazer aqui um pouco aqui para Gabriela e Faida. A história de vocês é muito inspiradora, e eu vou falar que o Brasil inteiro escutou a história de vocês, tanto da Faida como da Gabi. São histórias que apareceram e aparecem ainda na mídia, nos honra muito e nos fortalece como espectadoras para que a gente siga também esse caminho. E as pautas que vocês trabalham, que vocês lidam, são de combate à violência e defesa do direito das mulheres. Como que vocês trariam esse olhar para o mundo corporativo ainda? O que a gente ainda precisa superar? Pensando em estratégias nesse momento, como que a gente vai contrapor o que tem se apresentado agora? Qual é o olhar de vocês em relação a isso? Eu acho que eu e a Faida já demos um pequeno tom dessa questão do mercado corporativo, como vocês também deram. O que eu via? Uma vontade das empresas, do mundo corporativo, inclusive das instituições públicas, em fazer parte, em estar naquele nível de falar, eu estou colaborando com a diversidade, com o combate à violência contra a mulher, porque eu estou desenvolvendo tal projeto, eu estou investindo em tal projeto, eu estou abrindo tais portas, mas eu ainda não vi isso como uma prioridade, como uma pauta prioritária. Por quê? Não é uma questão de direitos sociais de pro bono, é uma questão de que, óbvio que você precisa fazer isso por uma obrigação social. Porém, as empresas ainda não perceberam que nós temos que tratar da pauta de diversidade de mulheres com escopo lucrativo, porque o que as empresas querem é lucro. Então, se for algo que vai dar para trabalho, que é algo que é só virado para o social, muitas vezes elas deixam isso como secundário.
E é isso que nós temos que mostrar. O lucro que você pode ter em olhar para as mulheres como consumidoras e também como titulares de direitos e cidadãs. Não é só a mulher que vai comprar o produto. É a mulher que vai comprar o produto e sentir que a empresa se preocupa com ela como vítima de violência, se preocupa com ela como uma mulher vulnerável e se preocupa com ela como cidadã. Quais sejam os direitos delas que estão sendo violados. Mas eu vejo, sim, infelizmente, uma falta, um início de uma falta de interesse. Agora, as empresas que tiverem investimento num canal de denúncias interno para as mulheres que lá trabalham para denunciar as violências, não só no ambiente corporativo, mas dentro de casa, é importante. Só que esse canal, elas também têm que colaborar com o canal externo, para que isso seja aberto para a sociedade. Por exemplo, nós temos parceria com uma empresa que é a Lactalis. Não sei se vocês já viram, nas caixinhas de leite tem lá. Nós apoiamos o projeto Justiceira. Se você sofre algum tipo de violência, clique aqui. E aí é um QR Code que a pessoa com o celular já abre no nosso canal. Fiquei super orgulhosa. Fui fazer exame, aí eu vi ali o projeto Justiceiras, todo chamado, ligue aqui, caso você seja vítima de violência. Achei bárbaro. Fleury, né? Tava no elevador do Fleury e eu falei, então, ia tirar uma foto e, obviamente, outro pensamento tomou conta. São questões, Anne, que estão no nosso dia a dia. A mulher vai ao supermercado, a mulher está sentada na mesa para tomar café da manhã todo dia, as crianças olham, o marido olha, as pessoas... Isso impacta a vida da mulher brasileira. Então, essa empresa que colabora para que aquela mulher que sofre violência, mas que não é colaboradora dela, não trabalha com ela, mas que vê nessa empresa uma porta de saída da violência e uma porta de entrada para a liberdade, essa empresa vai ter um valor agregado. Então, essa empresa Lactalis, que fez esse projeto com a gente há 2 anos e continua sendo a nossa parceira, ela demonstrou um grande interesse, ela demonstrou um reconhecimento internacional por conta do nosso projeto. E um valor agregado. É um trabalho nosso mostrar que isso não é só uma pauta pro bono de direitos sociais, que a empresa tem que mostrar que ela está colaborando para uma pauta social. Não. Isso também é importantíssimo, mas nós temos que mostrar um valor para a empresa que dê um lucro para ela, que, de fato, justifique essa atuação do mundo corporativo no apoio. Porque, sem o apoio das empresas, nós não vamos conseguir avançar. Por quê? As instituições públicas também colocam essa pauta com todo respeito ao trabalho que tem sido feito, mas eu sei, fiz parte, ainda não é prioridade. Não é prioridade. Então, e também não tem tantos recursos para abarcar a demanda da violência contra a mulher no Brasil. Então, nós precisamos de parcerias público-privadas e do investimento da iniciativa privada no combate à violência contra a mulher. A gente esquece que ainda hoje, ainda que de uma maneira silenciosa, existe uma divisão de sexo no trabalho. E isso faz com que, ainda que de uma forma simbólica, invisível, em 2024, o ano é 2024, existe a falsa ideia de que há lugares para mulheres e lugares para homens. Há um PhD de Oxford, o Dr. Andrew, ele fez um estudo com crianças entre 6 e 8 anos para tentar compreender por que as meninas elas não gostam das áreas técnicas. E eu fui dar uma palestra no encontro de líderes de engenheiros em Brasília, e eu fui ler, estudar esse estudo. Apenas 20% das mulheres no Brasil, 20% das registradas lá. Veja que 80% das áreas técnicas no Brasil são ocupadas por homens. E a missão minha lá era dizer como é que as mulheres rompem essa bolha. Por que isso ocorre? E este Andrew, então, fez um estudo com crianças de 6 a 8 anos e viu que, na verdade, naquela idade, as meninas já aprendem que essa área de exatas, de matemática, não é área de menina, mesmo elas tendo nota igual ou maior aos meninos, e nunca menor. E aí, quando na minha casa eu digo assim com a minha filha, ela olha e fala assim: mamãe, eu quero um avião. Não, eu vou te dar uma boneca. Mas você esquece que a sua filha pode ser a engenheira que vai construir o avião, que vai liderar a equipe que vai construir o avião. Então, eu podo o
futuro equânime dentro da minha própria casa. O grande problema é que isso, ao longo dos anos, quando essa criança cresce, seja menino ou menina, isso é replicado aonde? No mercado de trabalho. Então, a gente precisa colocar aqui na mesa a base, porque a base é o alicerce para que isso mude, para que esse dogma seja rompido, porque senão a gente vai rodar em círculo. A gente precisa que os novos homens e novas mulheres que cresçam sem essa falsa ideia de que existe essa hierarquia de gênero e espaços de homem e mulher. Porque aí sim nós vamos ter líderes que vão compreender que aquilo ali não é uma ajuda, mas se trata de todos, independente de gênero, ocuparem os seus espaços. Alimento mais. Não se trata de arrancar um assento, mas de dizer que naquela mesa cabe mais um assento. O mundo jurídico está em constante transformação e o que a gente pode esperar para o futuro das mulheres no setor? Então, a gente pode incentivar mais mulheres a assumir esse protagonismo. O Justiceiro está com 5 anos? 4 anos. 4 anos. Eu lembro muito conversando com a Gabi, logo ali no início do Justiceiras, e ela me pontuava muito. Ela falava a forma que a gente tem que incentivar as mulheres a estarem nas mesas de discussão. Porque se eu não escuto o teu olhar, teu ponto de vista sobre determinado ponto, ele provavelmente nunca vai ser levado em consideração. Então, como que a gente, o tanto que às vezes outros papéis das mulheres assumem, obviamente, prioridade, e muitas vezes a gente não se coloca nesses lugares de protagonismo, pensando que essas decisões talvez não façam parte da nossa prioridade, ou não estejam na nossa dinâmica, ou que a gente não se sente, às vezes, também no direito de estar nesses lugares. Me conta um pouco de vocês, como que a gente enxerga esses desafios e como que a gente estimula também, pelo olhar de vocês mesmo. O que vocês pensam? Vamos começar aqui dentro de casa? Vamos, Marina? Creio que seja mais um desafio, né, que nós mulheres teremos que enfrentar. Enfrentamos vários desafios diários. A minha equipe, por exemplo, eu sou do Centro de Serviços Compartilhados, que faz parte da Controladoria Jurídica Nacional. A liderança é feminina. Quando a liderança é feminina e escuta você, entende as suas características e de outras pessoas da equipe também, eu entendo que esse conjunto e esse diálogo também entre as lideranças e os liderados é essencial para a gente conseguir a tão almejada inclusão, a equidade. Maravilha, Manu. Bom, eu acho que a gente fala um pouco pela minha experiência em posições de liderança, a gente até é convidado para a mesa. Geralmente a gente participa de lugares onde a gente é ouvida, do qual eu me orgulho muito nesse sentido. Mas, passado ali um tempo, quando você vai para a prática, que você observa, né, muito embora agora esteja exercendo a função de sócia, eu sempre fui liderada por homens. Por sócios, homens. Em algum momento eu me questionava, falei, mas cadê os detalhes que eu trouxe? Cadê os apontamentos que eu fiz? No dia a dia, quem lidera essa equipe sou eu entendo o perfil de cada um, eu sei o propósito do que a gente está agregando para fazer esse projeto efetivamente funcionar. Então, cadê esse detalhe que eu trouxe? E aí eu acho que vem reforçando, compartilhando agora, as mulheres precisam falar. Muito embora, às vezes, a gente se veja numa posição de não ter muita voz, talvez, eu até lembrei, Anne, do nosso último PDE que você trouxe, talvez a gente encerre a conversa por ali, mas não é que a conversa encerrou e você não possa voltar nela, porque eu também acredito que existe, dentro do respeito e das hierarquias, também existe a melhor forma de falar e a hora certa para falar. O que eu vejo diante de situações em que muitas das vezes eu fui ouvida e convidada a participar, mas na prática eu sentia falta daquilo que era levado, é justamente o voltar lá e poder me posicionar e falar, isso aqui vai fazer diferença, porque eu sei que vai fazer diferença. E a gente conseguir colocar isso em prática. Acho que a gente precisa, de fato, trazer voz àquilo que a gente desenvolve, ter a segurança naquilo que é feito, porque eu acho que é natural também, no ambiente de trabalho, quando a gente é liderada por homens, e às vezes a gente se vê muito nesses almoços, cafés, e a gente ou é única ali numa posição feminina, ou tem apenas sempre uma minoria. Então, é o momento da gente entender a entrega e a capacidade que a gente tem de desenvolver tanto
tanto quanto de forma, muitas das vezes, com diferenciais que só nós mulheres temos. Para isso, a gente precisa usar da nossa voz e se posicionar buscando fortalecer o nosso espaço. A Emanuela trouxe que às vezes a gente tem que revisitar algumas posições para que elas sejam reafirmadas. Quando eu dou entrevista, o pessoal fala assim, você não pensa em ser ministra? Não pensa assim? Eu falei, não, eu estou num lugar que eu sonhei em estar. Exatamente no lugar que eu sonhei em estar. É exatamente isso. Você está ocupando os lugares que você merece e deve estar. Você merece e deve estar em cada um dos lugares que você ocupa e que a gente possa passar isso para as mulheres que nos cercam. Também estão lutando para conquistar os seus espaços. Então agora, fazendo esse recorte do Brasil, essa data é um momento sobre essas reflexões, sobre as desigualdades que nós ainda enfrentamos e as necessidades de discutir temas como violência de gênero. Gente, foi uma conversa muito inspiradora e enriquecedora. Então eu quero agradecer a vocês por compartilhar com tanta generosidade, porque eu falo que esse compartilhamento, essa troca, além de ter sido muito sincera, ela foi muito generosa. Vocês abriram questões das vidas de vocês compartilharam as ideias, o posicionamento e esse olhar de uma forma genuína e generosa. Deixo aqui minha gratidão por vocês terem aceito esse convite. Eu sei que vocês abriram espaço na agenda de vocês, as NWs aqui, tanto o pessoal do escritório quanto vocês, meninas. Eu sei que não é fácil conciliar a agenda de todo mundo, mas eu quero agradecer por todas as reflexões que vocês certamente deixaram com o nosso público hoje. E você que nos acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio e continue fortalecendo essa rede de mulheres no direito. Até a próxima e vai compartilhando com seus amigos que eu tenho certeza que alguém precisa escutar esse tema. Tchau, gente!